da glória, o grande Rei dos reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado. É o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, que faz do órfão um filho e filha, é o Rei da glória, é o Rei da glória. E quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Santo, Santo, Santo. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Boa noite. Graça e paz sejam sobre a sua vida. Quero agradecer mais uma vez a Deus por esse tempo, por esse culto, essa oportunidade que nós podemos nos reunir ainda virtualmente para oferecermos esse culto ao nosso Deus. E hoje, nesse Dia das Mães, antes de mais nada, eu quero parabenizar a você por essa bênção também que Deus te concedeu, seus filhos, né? Através dos seus filhos, do exercício da sua maternidade também. E eu gostaria então de dar início a esse momento fazendo uma oração, e eu peço que você me acompanhe nessa oração. Senhor Deus Pai, louvado e engrandecido seja o santo e poderoso nome do Senhor.
Obrigado, ó Pai, por esse dia, por esse tempo. Obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado. Em tantas situações nós podemos reconhecer as suas mãos sobre as nossas vidas e com certeza muitas outras situações que aos nossos olhos passam desapercebidos, mas com certeza são também as suas mãos sobre cada um de nós, nos guardando de tantas situações, enfim, nos abençoando em todas as áreas das nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de podermos separar esse tempo do nosso dia a dia para juntos oferecermos esse culto ao Senhor. E também, ó Pai, nesse dia em especial, eu quero pedir que, mais uma vez, o Senhor esteja estendendo as suas bênçãos sobre a vida de cada mãe, ó Pai, que o Senhor esteja as fortalecendo, as guardando, as guiando, para que elas possam ter a sabedoria na educação dos seus filhos e também, ó Pai, para que elas possam se alegrar nesse privilégio que o Senhor concedeu a elas, ó Pai. Nós te louvamos, agradecidos, ó Deus, porque nós sabemos que servimos a um Deus em todo tempo e em todas as circunstâncias, sempre presente e atuante sobre as nossas vidas. Nós te louvamos no nome santo de Jesus. Amém. Bem, nós continuamos hoje a falar sobre a vida com Cristo. Na semana passada, no vídeo passado, se você não acessou, você pode procurar aí a parte 1, Vida com Cristo, Alegria. Na semana passada, eu falei que apesar das tristezas que o dia a dia nos impõe, e ninguém está livre dessas tristezas, a vida com Cristo não é um fardo, muito menos é a causadora de tristeza, senão a tristeza própria da vida cristã, que é a tristeza como consequência pelos nossos pecados. A tristeza que vem quando nós reconhecemos os nossos pecados e então damos uma nova direção nas nossas vidas. E isso, o nome é arrependimento. Vida com Cristo, então, na semana passada, nós refletimos que é uma vida de festa e alegria. Jesus usou esse símbolo para falar a respeito da vida cristã ao usar a festa de casamento, ou usar o casamento para responder à inquietação dos discípulos de João Batista acerca do jejum. Eu convido você a ler novamente comigo, a acompanhar novamente comigo a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos 18 até 22. E a palavra de Deus diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Voltando a repetir o que eu disse a semana passada, embora esse texto, esse fragmento, tenha ficado conhecido como o texto do jejum, ou o texto acerca do jejum, ele tem muito mais a nos ensinar do que falar sobre a prática do jejum.
E hoje eu quero pensar com você, então, a respeito de um outro tema: vida com Jesus, um novo começo. Com a observação desse relato, aqui narrado por Marcos, nós aprendemos então que a vida com Cristo é festa e alegria, e também aprendemos que a vida com Cristo é um novo começo. Jesus usa aqui duas figuras para falar sobre isso. A primeira, um remendo novo em roupa velha, e a segunda, um vinho novo armazenado em odres velhos. Ambas as figuras, elas apontam para a capacidade de expansão daquilo que é novo, em contraste com a rigidez, com a fragilidade, com o desgaste daquilo que é velho. É sobre isso que Jesus está falando. Bem, se você pegar uma roupa surrada, costurar um pedaço de tecido novo nessa roupa, com pouquíssimo tempo, talvez na primeira lavada, essa roupa ela vai começar a se desfazer ali naquela costura, porque o tecido desgastado ele não tem mais a capacidade de suportar aquele enxerto, aquele conserto que foi realizado ali. Da mesma maneira, um odre, e claro que odre, nós nem utilizamos essa palavra, mas o odre era uma espécie de saco feito com pele de animal, e era usado para transportar líquidos, água, vinho, seja o que fosse, era o utensílio, vamos dizer assim, utilizado para que os líquidos fossem transportados. Então, da mesma maneira que um odre velho não tinha a capacidade de suportar os gases provocados pela fermentação de um vinho ainda novo, colocado dentro dele, em processo de expansão, e por isso aquele odre se partia. Vejam que nesses dois casos, a tentativa de fazer pequenos reparos, pequenos ajustes, ou a tentativa de se utilizar as coisas velhas que estão à mão, acreditando que ao final você terá um resultado bom, ou acreditando que ao final você terá uma situação nova, tem um potencial muito grande de trazer prejuízo ainda maior. Jesus não tinha a intenção de ensinar os seus discípulos a viver uma nova vida a partir de rituais antigos, a partir de conceitos antigos. E entendam bem, eu não estou dizendo que o jejum é um ritual antigo e ultrapassado. Não é isso. Porque o que está em jogo aqui, o que está em vista aqui, não é a prática do jejum. Jesus não estava condenando a prática do jejum. Jesus estava condenando a motivação com que o jejum era feito. O porquê eles faziam jejum. O porquê, o que os levava a jejuar. E quando nós lembramos de algumas falas de Jesus a respeito do jejum, nós entendemos claramente isso. Jesus, por exemplo, exortando aqueles que praticavam o jejum, Jesus diz a eles que eles deveriam lavar o rosto, pentear o cabelo, porque as pessoas não precisavam ficar sabendo que eles praticavam o jejum. Mas essa não era a prática comum. A prática comum era ir a público o mais feio possível, o mais abatido possível, para que as pessoas olhassem e imediatamente reconhecessem nesse praticante do jejum
uma espiritualidade. E então, essa pessoa atraísse sobre si esse status e possivelmente esses elogios. E era por isso que essa pessoa praticava o jejum. Não era o jejum como um ato de aproximação com Deus. Era o jejum praticado como forma de alcançar uma reputação diante dos homens. E é isso que Jesus está condenando. Jesus não perde tempo com essas coisas. Jesus não tinha então a intenção de ensinar os seus discípulos agora, dentro de uma visão nova de vida, a continuar fazendo as coisas dessa mesma maneira. Isso porque a vida com Jesus é um novo começo. É um novo começo. Não é um ajuste. Não é algumas questõezinhas que estão erradas na vida do ser humano, e aí Jesus vai e tira aquele pedacinho estragado e faz ali um enxerto e coloca um pedacinho novo de tecido. Não funciona, se rompe. Não é pegar uma pessoa que é um odre velho e encher essa pessoa de vinho novo, porque não vai funcionar, se rompe. É isso que Jesus está dizendo. Comigo as coisas são novas, comigo as práticas precisam ser vistas a partir de uma nova perspectiva, de uma nova motivação. A vida com Jesus, ela é constantemente um novo começo. E nesse começo, não cabe a antiga religiosidade vazia. Não há espaço para ela. Como diria a antiga música, que os antigos devem conhecer, os antigos da minha geração, não os mais antigos que eu, devem conhecer uma frase que dizia: a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê? É a religiosidade vazia. É a vida cristã vivida, mas que não consegue dar explicação para a vida cristã. É o servir a Deus, mas não consegue definir o que é servir a Deus. E aí, de tempos em tempos, vão se inventando explicações para essas coisas. Ou de tempos em tempos, vão se focando, volta-se o olhar para atividades importantes, mas a cada época, uma nova atividade completamente desassociadas umas das outras. E aí você não tem uma construção de vida, você tem apenas fragmentos. E ao final da vida, com o passar dos anos, você não consegue pegar tudo aquilo e montar uma vida. Você tem apenas lampejos de vida cristã. A religiosidade vazia, ela faz isso. Ela coloca nas nossas bocas apenas frases de efeito, mas que, se você perguntar o que essas frases significam, não há resposta, porque nunca parou-se para pensar a respeito dessas frases. São os famosos quadrinhos compartilhados pelas mídias sociais, no nosso Facebook, no nosso WhatsApp, no nosso Instagram. Frases que são lindas, mas são soltas e vazias de significado. E algo é vazio de significado quando não se junta às outras partes da vida. A religiosidade vazia, ela é assim. Nesse novo começo não cabe isso. Nesse novo começo nada está perdido ou isolado, porque é vida cristã, e vida cristã é vida do começo ao fim.
Enquanto você trabalha, é vida cristã. Enquanto você está em casa, é vida cristã. Enquanto você está na igreja, é vida cristã. Enquanto você dorme, é vida cristã. Não há espaço dentro dessas 24 horas que não seja vida cristã. Por isso, tudo o que nós fazemos precisa ser visto a partir dessa compreensão de novo começo, a partir de uma nova maneira de entender as coisas. Nesse novo começo, não cabe oração que busca convencer a Deus. Não cabe. Não cabe o ajuste na antiga prática de virar o santinho de cabeça para baixo dentro do copo d'água, na expectativa de que, faltando ar a ele te socorra. Não cabe. Não cabe barganha, não cabe troca. Não cabe o jejum como moeda de troca. Estou querendo alguma coisa de Deus, então eu vou fazer um período de jejum. Ora, eu imagino se isso fosse assim. Porque se isso fosse assim, quando eu leio que os discípulos estavam tentando expulsar um demônio e não conseguiram, e aí chega Jesus, realiza o exorcismo e diz para os seus discípulos: esse tipo de demônio só sai com jejum. Eu imagino então que Jesus estava dizendo: olha, quando você encontrar alguém possuído com esse tipo de demônio, você diga para ele: senta aqui e espera, eu vou para casa, vou ficar uma semana jejuando, depois eu volto. Não me parece que é isso. O que Jesus está dizendo é: se vocês tiverem o jejum e a oração como práticas constantes na vida de vocês, regulares na vida de vocês, se vocês tiverem intimidade com Deus, vocês terão a capacidade de lidar com esse tipo de situação. Não é troca, é modo de vida. Não cabe nesse novo começo a espiritualidade do fim de semana, a espiritualidade que só acontece sábado e domingo, porque de segunda a sexta é vida secular, porque de segunda a sexta eu cuido dos meus afazeres, e Deus não tem nada a ver com isso. Que história é essa de ser cristão nas minhas relações comerciais? Que história é essa de ser cristão nas minhas relações sociais? Não existe isso. Que história é essa de ser cristão na fila do supermercado? Que história é essa de ser cristão enquanto eu estou dirigindo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ora, o que não tem nada a ver com a outra é esse tipo de pensamento saindo da boca do cristão. Isso é que não tem nada a ver. O novo começo, ele dá uma cara nova para tudo isso. Ele reformula todas essas áreas e passa a enxergar todas essas áreas como sendo uma coisa só. Não cabe a espiritualidade do fim de semana. Não dá para vestir roupa de crente de fim de semana. Não cabe a espiritualidade que tem hora e lugar marcado. Não dá. Não dá para virar crente do portão para dentro da igreja, mas viver como um capeta do portão para fora. Não dá. Isso não existe. Penso que, assim como eu, muitos de vocês têm acompanhado as notícias acerca do que houve lá na favela do Rio de Janeiro. E ainda que muita coisa precisa ser esclarecida, e eu não vou colocar aqui o meu pensamento, a minha ótica acerca disso, mas eu posso colocar aqui algo que para mim é inegociável. E o que é inegociável é que
cada vez mais, em número cada vez maior, são os evangélicos inseridos no meio social. Nós evangélicos somos um grupo que cresce, mas é incrível como não muda a maneira de pensar. Como que antes ações violentas eram comemoradas, e mesmo com o número crescente dos evangélicos, mesmo com a suposta influência que os evangélicos têm, continuam-se comemorando ações violentas. Não muda. Se não muda, tem alguma coisa de errado acontecendo. Se não muda, o que é que mudou então nas nossas vidas pessoais? Nós não estamos separando as coisas? Nós não estamos nos tornando ou praticando a espiritualidade de fim de semana, a espiritualidade de templo, com hora marcada, com local marcado, mas que festeja a morte do outro, seja ele quem for o outro, não nos é dado o direito de comemorarmos a morte do outro. Morte e vida não são assuntos nossos, não está no nosso poder. Tem alguma coisa de errado acontecendo. Não cabe nesse novo começo a fé fingida. Sabe qual é a fé fingida? É a fé que pega um livro como esse e seleciona partes para crer. Por que que você é salvo? Olha, porque a Bíblia diz isso. Porque o texto diz isso. É mesmo? E por que você tem tanta dificuldade de compartilhar os bens que tem com os que estão necessitando? Porque essa mesma Bíblia diz isso. Por que os nossos relacionamentos familiares são tão conturbados? Por que tantos casais dentro das nossas igrejas vivem juntos, mas separados ao mesmo tempo? Por quê? Se todos esses assuntos fazem parte desse mesmo texto, por que você seleciona somente alguns trechos desse livro? E nesses você diz, eu tenho fé no que está escrito. Ora, isso não é uma fé de verdade. Uma fé seletiva não é uma fé verdadeira. De maneira alguma é uma fé verdadeira. É uma fé fingida. E o novo começo não dá espaço para uma fé fingida. Os discípulos, ou melhor, os fariseus, tinham fé fingida. Criam na vinda do Messias. Tinham expectativa da vinda do Messias. Mas usavam essa fé em benefício próprio. Usavam essa fé, ou direcionavam essa fé, somente a assuntos que fossem do seu interesse. É uma fé pela metade. Não cabe, nesse novo começo, o pecado encoberto. Não cabe. Tem um assunto que é complicado para nós, como cristãos. Nós saímos de uma época, e é claro que eu estou falando a partir da perspectiva da Igreja Batista da nossa região. Eu não sei aonde você está e nem com quais igrejas você tem contato. Estou falando daquilo que me é conhecido.
Nós saímos do extremo onde a disciplina era aplicado de maneira autoritária, onde a disciplina excluía pessoas simplesmente por conta de gostos pessoais, e fomos para um outro extremo, onde a disciplina não tem mais espaço. Não há espaço mais para a disciplina, porque tudo tem que ser feito com muito amor. Muito amor. Só que nós nos esquecemos ou ignoramos que disciplina é amor, que correção é amor. O que não é amor é fazer vista grossa aos pecados. E nós vivemos um cristianismo, nós vivemos um mundo evangélico que acoberta tudo isso, acoberta o pecado. E aí nós nos acostumamos a viver dessa maneira, e nos escondemos através das famosas frases, que eu só tenho que prestar conta a Deus, Deus sabe do meu coração. Misericórdia. É bem verdade que Deus sabe do meu coração, e isso me deixa apavorado. Muito melhor passar pela disciplina de um grupo do que recorrer a julgamento que vem da parte de Deus, que sabe o que está no meu coração. Não cabe pecado encoberto. O povo de Deus tem que ser um povo que luta contra o pecado, e não que finge que os pecados não existem. Não cabe uma vida terrivelmente evangélica. Não há espaço para isso. Não há espaço para uma vida que se diz pró-vida porque é contra o aborto, mas é pró-morte, defendendo a morte do bandido. Porque afinal, quem é bandido? O que descumpriu a lei é o bandido? E os outros? E os tantos outros que descumprem a lei o tempo todo? Tem alguma coisa que não encaixa nessa visão. Não dá para ser a favor da família se a pornografia corre solta. Não dá para ser a favor da família se os divórcios acontecem aos milhões no meio do povo evangélico. Não dá para ser terrivelmente evangélico, porque se é terrível, é ruim. E talvez seja isso que nós temos vivido. Um mundo evangélico terrível. Mas isso não cabe no novo começo. Não cabe, porque aqueles que têm a Cristo como único Senhor e Salvador das suas vidas, a esses foi concedido que um novo Espírito habite. O Espírito Santo habita nessas pessoas, habita em nós. E esse novo Espírito produz um fruto novo. E esse fruto novo oportuniza que nós tenhamos pensamentos novos, práticas novas, visão de mundo nova, prioridades novas. Afinal, nós somos novas criaturas que vivemos uma nova vida em Cristo. Não dá para ser novo se continuamos dentro de uma casca velha. Não dá para colocar vinho novo dentro de um odre velho. Estoura, racha, vaza. Não suporta. Vida com Cristo não é um remendo. Vida com Cristo é um novo começo. A boa notícia
no meio disso tudo é que esse novo começo, ele é gratuito, ele é diário e ele é disponível a pessoas necessitadas, como eu e como você. Não precisamos pagar nada por isso e nem teríamos condição de pagar. Esse novo começo, ele é ofertado por Deus a cada manhã, como Paulo diz, dia após dia morro. E como é bom saber que dia após dia Deus nos levanta novamente para um novo começo. E Ele não faz distinção de pessoas. Não existe o pecadorzão e o pecadorzinho. Não existe o que tem muito a ser consertado e o que tem pouco a ser consertado. Porque diante de Deus existe apenas o pecador. E o pecador tem tudo a ser consertado, como eu e como você. Que Deus nos ajude a viver uma vida de novo começo. Que Deus nos ajude a viver uma vida que abra os olhos para aquilo que é novo, aquilo que Deus estabelece como nova prática de vida, como nova forma de viver, de maneira que o nome dele seja honrado e glorificado nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. É tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, e o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. A minha vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, e o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. Aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus sim. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. Nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura sou. Eu sou nova criatura, nova criatura.